Olá, co-criadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jade e aqui eu te ajudo a se autoconhecer para ter uma vida mais plena e feliz. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre arquétipos. O que são arquétipos? Como nós podemos identificar quais são os dois arquétipos que estão ali regendo a nossa vida? Geralmente são sempre dois arquétipos. E como nós podemos ou modificar esses arquétipos ou extrair o melhor desses arquétipos, né? Como nós podemos usar essas energias dos arquétipos para manifestar uma realidade mais próspera, mais abundante, de mais felicidade, de mais alegria. Eu gosto muito da definição de arquétipos que o professor Hélio Couto traz no livro dele, Mentes Informadas, que é um livro que eu indico muito, não só para quem está fazendo a ressonância harmônica, quem quer fazer a ressonância harmônica. Se você não sabe o que é ressonância harmônica, tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. Mas eu indico também para quem tem interesse de trabalhar o autoconhecimento, de entender como que funciona a realidade. E tem um capítulo específico nesse livro que ele fala sobre os arquétipos. Então, ele fala de forma bem aprofundada, né? E traz alguns exemplos de arquétipos aí que estão aí, né, ao redor de nós. Em todo momento a gente está vendo arquétipos, né? Então a gente tem que ter um entendimento de como esses símbolos, essas imagens ou mesmo palavras, situações arquetípicas estão influenciando a nossa vida. Eu gosto muito da definição do próprio Platão, que ele dizia, né, que arquétipos são ideias primordiais, são a perfeição de algo, um modelo perfeito. Então, quando você imagina, por exemplo, uma profissão, né, vamos lá, o médico, existe um modelo perfeito do médico, que é o ideal de médico, né? Então, isso seria um exemplo de arquétipo. De pintor, existe um modelo perfeito de pintor, do artista, do herói, né? Então, existe o modelo perfeito de cada coisa e arquétipos é isso. E arquétipos também pode ser sons, gestos, palavras, situações arquetípicas. Então, para definir o arquétipo, para você entender, porque o objetivo aqui não é deixar a coisa mais complexa, muito pelo contrário, é trazer de forma simples para que você possa entender. Opa, isso é um arquétipo. Aquela marca usa esse arquétipo, né? Por exemplo, a maioria do marketing hoje é totalmente baseado em arquétipos. Eles querem transmitir em você um sentimento, eles querem que você tenha um sentimento em relação àquilo para que você compre determinada coisa. Então, é um exemplo de arquétipo, né? Outro exemplo, as grandes nações, os grandes líderes, todos eles usam arquétipos. Então, a importância de utilizar os arquétipos e por que eu preciso entender sobre isso, porque muitas vezes eu estou vivenciando um arquétipo que está trazendo muitos prejuízos para a minha vida. Eu estou repetindo muitos ciclos, muitas coisas se repetem na minha vida, é um padrão, aquilo é um arquétipo que eu estou vivendo e eu preciso entender qual que é esse arquétipo para que eu possa parar e trabalhar o autoconhecimento para não deixar mais aquilo tomar conta da minha vida. Então, existem muita repetição de padrão na sua vida, você vê que as coisas estão sempre iguais, que você sempre acaba falhando de alguma forma, você sempre acaba procrastinando algo, você acaba sempre se auto-sabotando, você está vivenciando um arquétipo. Hoje em dia tem muitas pessoas que vivenciam o arquétipo de vítima, né? Que elas se acham vítimas de tudo, que a vida não acontece por elas nem para elas, mas que pelo contrário, a maioria das coisas que acontecem, elas entendem como algo negativo, não conseguem entender que aquilo ali, muitas das vezes as situações mais difíceis que você esteja passando, também traz, né, uma informação, também traz inserido ali naquela situação difícil um aprendizado, uma grande mudança que aquele aprendizado, que aquela situação vai trazer para sua vida. Então, identificar quais são os arquétipos, né, é a primeira coisa que nós temos que fazer para trabalhar o autoconhecimento. E como que eu vou identificar esse arquétipo? Eu vou estudar sobre arquétipos. Eu estou vendo esse vídeo, mas eu vou ver outro vídeo e eu vou analisar a minha vida, como que tá a minha vida, como que tá as minhas relações, a minha vida profissional, a minha vida financeira, enfim. E outra coisa que nós podemos fazer também para identificar os arquétipos é olhar os objetos que estão nas nossas casas, né? Quais são os objetos, os quadros, né? Que a gente está ali, né? Vendo todo dia, que aquelas imagens elas estão enviando para os nossos cérebros, né? Sentimentos. Então está ali trabalhando nos nossos neurotransmissores. É tudo aquilo que tá ali no seu campo de visão, que você tá enxergando todo dia, é igual aquelas pessoas que usam a imagem ali, por exemplo, no celular, né? Ou coloca a foto ali, por exemplo, da Cleópatra, né?
que eu quero ser uma pessoa mais empoderada, que eu quero ser uma pessoa com mais autoestima, que eu quero melhorar a minha vida financeira, eu vou colocar esse arquétipo. Ou vou usar o arquétipo da águia, que é um dos mais poderosos, né? E aí você começa a usar esse arquétipo. Quando você começa a olhar aquela imagem, né, que tá ali na tela do seu celular, você tá olhando ali direto, né, que você mexe no celular o tempo todo, você olha aquela imagem e aquilo ali gera pra você uma sensação de poder, de que muitas vezes é inconsciente e muitas vezes é tão rápido que você não percebe, mas quando você observa a imagem, você vê que ela traz pra você uma energia diferente. Só que aí é que tá, não adianta só colocar a foto no celular. Aqui nós estamos na 3D, aqui é pura ação. A energia que move aqui é a energia da ação. Então, se você está o tempo todo em contato com aquilo, você está vendo aquela imagem, aquilo está gerando neurotransmissores, né, positivos em você e você não está tendo ação em relação à sua vida, ao que você podia fazer com aquela energia, aquilo ali vai acontecendo um efeito reverso, vai acontecer o contrário, é que você está recebendo muita energia de algo, você não está canalizando essa energia, não está colocando para fora, e isso acaba até trazendo efeitos negativos para você, para a sua saúde. Então, os arquétipos, eles vão produzir em você determinados pensamentos, sentimentos e ações, né? Então, PSA, né? Aquela sigla lá da PNL, pensamento, sentimento, ação. Então, o arquétipo, ele tem essa função, ele vai desenvolver em você sentimentos, né? Outra coisa que nós precisamos entender é que todos nós temos todos os arquétipos dentro de nós. Porque nós somos parte do todo, né? Que é a consciência maior que governa tudo isso daqui, né? Tudo no universo. E nós temos uma fagulha dessa consciência maior, nós temos a centelha divina em nós. Então nós temos todos os arquétipos mais poderosos. Nós somos seres em potenciais. Só que o que acontece é que nós não despertamos os arquétipos que são mais poderosos. Muitas vezes nós despertamos os arquétipos com energia mais baixa, mais densa. E isso acaba regendo a nossa vida e nós não entendemos o porquê que nada anda, que as coisas não mudam para nós. Então, resumindo, né, só recapitulando, os arquétipos, eles são projetos primordiais, modelos da perfeição de algo porque estão em uma dimensão superior. Então, é perfeito, né? É aquela coisa ali que você imagina, aquela pessoa poderosa, aquela pessoa forte, aquela pessoa que tem autoestima elevada. Perfeito! É um arquétipo. Os arquétipos, eles se comunicam com nós através dos símbolos, né? Então, por exemplo, o símbolo do amor universal, que é o coração. É um arquétipo, o coração, ele é um arquétipo. Por quê? Quando nós falamos em amor, é uma ideia. Amor, uma ideia primordial. Você imagina aquela coisa romântica, o amor incondicional. E para transmitir essa ideia, né, vem o quê? Vem a imagem do coração, que é o nosso órgão que tem o maior ponto de energia, que é o nosso chakra cardíaco. Então, como aqui tem o maior campo de energia, que até mais do que o cérebro, né? Então, esse símbolo de amor, ele é um arquétipo. Esse símbolo do coração, ele é um arquétipo. É um exemplo bem interessante para a gente começar a entender, porque eu sei que o conceito é um pouco complexo, mas quando você começa a olhar para as coisas ao seu redor e você começa a identificar os arquétipos nas marcas, nas propagandas, você pensa, uau, eu preciso entender sobre isso, eu preciso usar isso a meu favor. Eu queria ler um trechinho aqui do livro do professor Hélio Couto para vocês, falando sobre os arquétipos positivos e negativos. Existem até alguns exames que podem ser feitos para medir a influência dos arquétipos nos nossos cérebros. E o professor Hélio, ele fala sobre alguns exames que podem ser feitos quando apresentam os arquétipos às pessoas, né? E dá para medir ali os efeitos daquele arquétipo sobre os neurotransmissores e ativação de áreas cerebrais específicas. Então, eu quero ler para vocês aqui bem rapidinho a parte aqui que ele fala sobre alguns arquétipos, tá? Por exemplo, alguns arquétipos positivos e fortes. São aqueles que vão produzir a sensação de poder, felicidade, crescimento, desenvolvimento, autoestima, realização, dinheiro, prosperidade, emprego, saúde, união, felicidade, prazer e etc. Alguns exemplos de utilização positiva ou fortes. Águia, falcão, gavião, coruja produzem dopamina, são os mais poderosos arquétipos que existem, provocam elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria, poder. Então, o impacto emocional desses arquétipos nunca pode ser subestimado. Eles provocam a superação de qualquer desafio, perda, luta e etc.
eles são indispensáveis para vencer na vida, é o símbolo dos presidentes, empresários, campeões, líderes, impérios antigos e modernos, né? Os arquétipos negativos são os arquétipos que produzem melancolia, tristeza, depressão, pobreza, desemprego. Os arquétipos negativos que ele fala: crânios, ossos, mortes, bandeiras de pirata, fantasmas, monstros, são extremamente negativos, induzindo a comportamento autodestrutivo, péssimos em relação ao nível de endorfina, são os arquétipos mais poderosos do lado negativo. Deve-se dar atenção aos correlatos, tais como terremotos, maremotos, sequestros, assassinatos, conflitos, guerras, crimes passionais, sensacionalismo, desastres, tudo que estiver relacionado com morte e destruição também são arquétipos. Provocará o conformismo, passividade, negativismo, impedindo o pensamento analítico. Ele traz alguns exemplos. O elefante: burro de carga, peso excessivo, falta de agilidade e depressão. Formiga: trabalha demais, sem individualidade, presa fácil. Galinha: proquia sem cessar, presa fácil. Papagaio e suas variações: muito fraco, imitador, fala muito, presa fácil. Pato: símbolo extremamente fraco, usado como referência de fraqueza, fala muito, ser passado para trás, otário. Ratos: inquietação, doença, demônio, mal, ladrão, sempre foram considerados entre os piores símbolos possíveis. Baixíssima autoestima, desonestidade, provoca desconforto assim que é visto. Sapo: bruxaria, alucinação, volúpia, avareza, fecundidade, pânico. Tartaruga: excessiva lentidão, não produz, demora devagar, quase parando. Alguns exemplos de arquétipos negativos. Os arquétipos positivos, né? Que eu já falei aí das águias, né? Da coruja. Arco-íris, a união dos opostos, ascensão da consciência, as cores ativam os respectivos chakras, destino, visão, esperança. Árvore, importantíssimo símbolo da vida e prosperidade, proteção, vida, abundância, crescimento, provoca a união entre as pessoas, estimula os relacionamentos, poderoso símbolo para induzir estados de consciência. Borboleta, transmutação, mudança, renascimento, libertação e leveza. Eu tenho inclusive uma borboleta aqui, uma tatuagem que eu fiz no momento que justamente eu senti essa vontade, essa intuição de... num determinado momento que eu passei na minha vida, que eu estava vivenciando muito forte esse arquétipo da borboleta. O cálice, destino, grande quantidade, opulência, relacionamentos, comungar da mesma crença. Cavalo, elevadíssima autoestima, velocidade, decisão, independência, é o símbolo dos gerentes e diretores. Gente, tem muito arquétipo aqui, deixa eu escolher algum aqui legal aqui. Joias, poder, riqueza, conhecimento, tesouro, realeza, nobreza. Vamos ver mais uma aqui para não ficar muito longo o vídeo. Sexo. Todo tipo de associação entre sexo e um produto criará uma resposta fisiológica em relação ao produto. Significa poder e força, no caso masculino, e receptividade no feminino. A propaganda, o marketing usa muito o arquétipo do sexo, né, para vender. Então a gente vê muito aí, por exemplo, imagens de mulheres seminuas, né, vinculadas a uma marca de cerveja. E a gente vê muito isso aí, né, o sexo usado aí na propaganda como uma forma de poder, né? A pessoa vê aquela imagem, a pessoa gera um neurotransmissor de poder, a pessoa se sente poderosa vendo aquilo, né? E a pessoa vai querer consumir o produto, né? Então, tatuagem é um arquétipo, olha só. Virilidade, rebeldia, vivência, potência, virilidade 2 vezes? Virilidade e força. Então, tatuagem, ela transmite isso, né? Quando você vê uma pessoa tatuada, você já vem no seu inconsciente ali, uma pessoa meio rebelde, uma pessoa viril, né? E é isso, gente. Esse livro aqui, ele é realmente um livro encantador. Eu sempre tô relendo ele para mim poder entender mais sobre tudo que rege o universo, né? E arquétipos está em todos os lugares. Você está vivenciando arquétipos neste momento, né? E não pensa que é só colocar a fotinha no seu celular, porque eu olho essa fotinha, mas se você não tiver ação pro que você quer, se você não começar a pensar, por exemplo, nas características desse animal ou dessa personalidade que você vê que está vivenciando o arquétipo, se você não pensar como que ele ia fazer isso, pensar como se você fosse aquilo, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!